Quando eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos, em que eu morava numa rua chamada Doutor Lassance Cunha, tomava conta de mim quando a minha mãe ia trabalhar a Penha, que mora ainda até hoje no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, quase 5 décadas depois, com o seu mesmo companheiro daquela época, o Paulo. Penha que me chamava de Neno. Mas não é da Penha que eu quero falar hoje, não. Eu quero falar do Paulo. Paulo, que foi um parceiro por um dia muito rápido, mas que ficou muito forte na minha memória. E que eu percebo hoje que me ensinou a ter uma certa coisa de honra de parceiros no crime. Um belo dia o Paulo apareceu lá no apartamento onde a gente vivia, para visitar a Penha, para dar um alô para a Penha, nada demais. E ele sempre andava de bicicleta. Paulo, que era sapateiro, fazia sandálias e sapatos, consertava, e que tinha uma cara bem típica da década de 1970, com aquele cabelo grande, desgrenhado, uma barba grande, parecia um jogador de futebol rebelde da época, uma espécie de Afonsinho, sei lá. E que, de acordo com meu pai, jogava muita bola nos rachões. Enfim, o Paulo apareceu para dar um alô na Penha com a sua bicicleta. Chegou para mim e falou: vamos dar uma volta. Minha mãe nunca permitiria isso, né? E ele me pegou, colocou na bicicleta e a gente foi andar. Não para muito longe, a gente andou até a via férrea próxima lá de casa, e em frente à via férrea tinha um terreno vazio e tinha um parque de diversões daqueles bem mambembes e até perigosos, que hoje em dia são tão raros por questões óbvias de segurança e que eram muito comuns em cidades pequenas ou em subúrbios. E o parque estava sendo desmontado. E aí eu fui lá e Paulo ficou parado lá sentado enquanto eu fui brincar nos brinquedos que estavam sendo desmontados. Eu lembro de entrar no carrinho lá e ficar lá brincando no carrinho, desligado, claro, o parque estava sendo desmontado. E o Paulo lá pacientemente me esperando. Na minha cabeça infantil, na minha memória infantil, é como se eu tivesse ficado lá horas. Mas eu acredito que deva ter sido alguns minutos. E aí o Paulo lá paciente, quando eu acabei de brincar, me colocou de volta na bicicleta e me levou para casa. De novo, tranquilo. E é isso. E alguma coisa em mim dizia: eu não posso contar isso para minha mãe, porque não teve nada demais, ele só me levou para passear, foi ótimo, mas sei lá, minha mãe sempre foi muito chata, e eu acho que tem que ser mesmo. Mas eu não posso contar isso para minha mãe. E eu só fui contar isso para minha mãe, eu já era adulto, assim. Teve um dia que o Paulo me levou para passear lá de bicicleta. Ele apareceu lá em casa e me levou para passear. Eu não vejo o Paulo pessoalmente há muitos anos. Mas eu vivia falando: eu tenho que ir lá no Paulo porque eu quero que ele faça uma sandália para mim, aquela artesanal, que só ele vai ser capaz de fazer. Rever a Penha, rever o Paulo. E assim, fiquei enrolando, não fiz isso, e acabo de receber a notícia de que o Paulo estava na porta de casa e um menino irresponsável empinando moto atropelou o Paulo. E o Paulo não está mais aqui com a gente. E eu não fui fazer a minha sandália e rever o Paulo. Então a gente vai ficar com esse segredo que agora eu estou compartilhando, né? E eu vou sempre lembrar do Paulo como sendo esse parceiro por um dia, por uma tarde, por alguns minutos, eu não lembro, mas e que me ensinou essa honra de parceiros do crime. Espero que ele esteja num bom lugar nesse momento.